Confia em mim, Cícero. É isso aqui, mas a gente pode tirar também. Aí eu leio. Ler o fim da vida. Depois. Ah, tá. Aí eu. É aqui. Esqueci de botar aqui. Balanço. É bom, acho, você botar a página também, hein? Balanço. É a primeira. Logo a primeira. Página 9, eu acho. Aí eu canto ela uma vez inteira. Na volta, eu queria que você declamasse, pode ser? Ah, que eu fale o poema? É. Na segunda vez, né? Na segunda vez. Aí eu digo, no dia em que fui mais feliz, canto. Eu vou botar aqui para saber. Então você, quando acabar, você olha na hora que eu tiver que falar, eu começo a falar. Você vai até o leão. Tá bom. Até o leão é bom. Eu tenho que saber qual é a hora, que eu não sou cantor. Então eu vou olhar pra você. Você olha. Pouco antes do acidente... Você olha de jeito assim como quem diz, cante logo. Eis o que consegui. Tudo estava partido e então juntei tudo em ti. Toda a minha fortuna, quase nada, tudo, muitas coisas numa só. Eu quis correr esse risco antes de virar pó. Juntar tudo em ti, toda joia, todo pendrive, todo cisco, tudo que ganhei, tudo que perdi. Meu corpo, minha cabeça, meu livro, meu disco, meu pânico, meu tônico, meu endereço eletrônico, meu número, meu nome, meu endereço físico, meu túmulo, meu berço, aquela aurora, este crepúsculo, o mar, o sol, a noite, a ilha. Meu futuro, meu passado, meu presente, meio aqui, meio ausente, meu continente, meu conteúdo, além de todo mundo também, tudo que é imundo, tudo, o medo e a esperança, algo que fica, algo que dança, o que sei, o que ignoro, o que rio, o que choro, toda paixão, todo meu ser, todo meu não, tudo estava perdido. E aí juntei tudo em ti. Toda paixão, todo meu ser, todo meu não, tudo estava perdido. E aí juntei tudo em ti. Quero chamar ao palco, com muito prazer, com muita felicidade, com muita honra, o grande poeta, filósofo, letrista brasileiro e meu grande amigo, Antônio Cícero. Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui. Cícero, para começar, eu vou pedir para você, por favor, ler um poema do livro A Cidade e os Livros, que se chama História.
A história, que vem a ser mera lembrança esgarçada, algo entre ser e não ser. Noite, névoa, nuvem, nada. Entre as palavras que agravam e os desacertos dos homens, tudo o que há no mundo some. Babilônia, Tebas, Acra. Que o mais impecável verso breve afunda feito o resto, embora mais lentamente que o bronze, porque mais leve, sabe o poeta, e não o ignora ao querê-lo eterno agora. Não sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo nem esperança. Nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim. Bom é ver-se assim, de fora de si. Eu viveria tantas mortes e morreria tantas vidas e nunca mais me queixaria. Nunca mais. Não sou mais tola, não mais me queixo, não tenho medo nem esperança. Nada do que fiz, por mais feliz, está à altura do que há por fazer. E se me entrego às imagens do espelho sob o céu, não pense que me apaixonei por mim. Bom é ver-se assim, de fora de si. Eu viveria tantas mortes e morreria tantas vidas e nunca mais me queixaria. Nunca mais. Obrigado. Sem Medo nem Esperança, essa canção que eu acabei de cantar, nós fizemos por encomenda para o álbum da Gal Costa, chamado Estratosférica, e abriu esse disco da Gal, e depois eu acabei gravando também em um álbum meu que se chama Sem Medo nem Esperança. Cícero, explica pra gente de onde vem e o que significa essa máxima, sem medo nem esperança. Sem medo nem esperança. Sine metu nexpe. Diziam os epicuristas, alguns pensadores romanos, não é? Em latim, sine metu nexpe. Nec metu nexpe, ou então nexpe, nec metu. Sem medo nem esperança, porque eles não acreditavam, eles queriam viver a vida como ela é, presentemente, plenamente, sem necessidade nenhuma de acreditar que houvesse recompensas ou punições em vidas futuras. Sem acreditar em vidas futuras, eles colocavam tudo na vida presente. Eu fiz um poema epicurista, na verdade, aqui também, chamado O Fim da Vida, que diz assim: conhece da humana lida a sorte. O único fim da vida é a morte. E não há, depois da morte, mais nada. Eis o que torna esta vida sagrada. Ela é tudo, e o resto, nada.
só em você. Descubro a poesia que era minha já, mas eu não via. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua. E a noite indiscreta, você de lua, você de lua. Sou seu poeta só em você. Descubro a poesia que era minha já, mas eu não via. Só eu sou seu poeta, só eu revelo a poesia sua. E a noite indiscreta, você de lua, você de lua, Os juramentos que nos juramos entrelaçados naquela cama seriam traídos se lembrados hoje. Eram palavras aladas e faladas não para ficar, mas encantadas voar. Faziam parte das carícias que por lá sopramos, brisas afrodisíacas ao pé do ouvido, jamais contratos. Esqueçamo-las, pois dentre os atos da língua houve outros mais convincentes e ardentes sobre os lençóis, que esses, em futuras noites, em vislumbres de lembranças, sempre nos deslumbrem. O que são, Cícero, essas palavras aladas? Eu usei exatamente por uma ambiguidade, porque ela tem um sentido, pode ter um sentido duplo. Palavras aladas, inicialmente, foi uma expressão empregada pelo primeiro poeta do Ocidente, afinal de contas, que foi Homero, que era um poeta oral, né? Que escrevia, que não escrevia seus poemas, ele cantava seus poemas, na verdade. Então, e ele mesmo descreve como é que os poetas da sua época cantavam poemas. Na Odisseia existem descrições disso. Pois bem, ele usou essa expressão palavras aladas. Durante muito tempo depois, já quando começou a escrever, etc., essa expressão foi entendida, palavra alada, como sendo uma metáfora para a poesia, porque eram palavras que voavam, palavras que iam longe, enfim, palavras poéticas, pensava-se, né? Mas, mais recentemente, se descobriu que era exatamente o oposto para Homero. Porque, como ele era um poeta oral, quer dizer, ele não escrevia, os poemas dele, os poemas dos poetas líricos orais daquela época dele também, de algum tempo, alguns séculos depois, eram simplesmente lembrados porque eram cantados. Então, na verdade, os poemas lembrados eram os poemas que ficavam porque eram lembrados. As palavras aladas eram as palavras que iam embora, que não ficavam. Então, que eram esquecidas, eram a prosa, a fala do cotidiano.
De modo que eu até empreguei essa expressão, porque você pode ler como mais tarde se leu, no sentido de palavras poéticas, ou pode se ler como se ouvir, como simplesmente palavras realmente que vão embora. Como os sopros no ouvido, como uma cantada, as carícias, as cantadas, etc. Tem esses dois sentidos, né? Mas, pensando bem, talvez haja uns truques, sim, que aprendi com alguém e que posso tentar lhe ensinar. Se você também ficar oprimida assim, como eu fiquei quando a gente quis dar um tempo naquele amor, dê uma volta, mesmo a pé, pelo tempo e vá de Atlântida a Ítaca, passando pelo jardim de Alá. E se depois você ficar tão sozinha lá no Polo Norte, quanto eu fiquei bem no centro do Polo Sul, faça um sinal e eu irei ao seu encontro só, pra penetrar quente silenciosamente no seu iglu. Siga à risca as instruções, procurando ser um pouquinho mais sábia, até pra curtir se enganar. Essa canção é uma outra parceria nossa chamada Truques, e essa é a primeira que eu estou tocando que não é um poema que eu musiquei. É uma letra que eu tenho a honra de ter sido entregue a mim, confiada a mim, e está nesse disco também, Sem Medo Nem Esperança. Vamos voltar um pouco no tempo. Eu conheci Antônio Cícero, imagino que como a maioria das pessoas aqui, primeiro nos livros e discos. Era um nome que, enquanto eu estava vasculhando a estante de LPs do meu pai, ele se mostrava brilhante em algumas das coisas que eu mais gostava. E aí, em 2004, quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, eu li no jornal, ainda em Belém, morava em Belém, que Antônio Cícero estaria na minha cidade para fazer uma conferência. Naquela época não tinha tanta internet assim, então era raro. Cícero sempre foi uma pessoa muito reservada, era raro ver imagens suas, ver você nos lugares. Então eu fiquei encantado com essa ideia e pedi ao meu pai que me levasse. E aí nós fui com meu pai e um tio a esse evento. E lá nós nos falamos pela primeira vez na fila de autógrafos. Eu entrei com o meu livro para pedir um autógrafo para o Cícero. Cícero, muita gente pergunta como que a gente se conheceu. Você se lembra dessa noite? Claro. Essa noite, para mim, foi muito especial por essa razão, principalmente, mas tem uma outra engraçada, que é o seguinte: eu fui fazer lá a Belém, fui convidado para fazer uma conferência sobre a relação que eu via entre poesia e filosofia, já que eu escrevia poemas e escrevia textos filosóficos. Mas acontece que, para mim, poesia e filosofia são coisas completamente diferentes. Para mim, a minha vida pessoal, né, funciona assim. Por exemplo, eu sempre digo, se o poeta Antônio Cícero estiver escrevendo um poema e chegar o filósofo Antônio Cícero, o poeta se manda. E se, ao contrário, tiver o filósofo tentando escrever um texto e o poeta nem chega perto. Isso é que eu sempre digo.
De modo que eu tenho essa relação, e expliquei por que eu achava que eram coisas completamente diferentes e tal, como para mim eram assim. Quando eu acabei de falar, um rapaz se levantou a mão, peço a palavra e tal. E depois, não, ele disse assim, o senhor acabou de dizer que poesia e filosofia são coisas completamente diferentes. Eu estou aqui do lado com o professor Benedito Nunes, que escreve exatamente o oposto nos livros dele, que são maravilhosos. Eu conhecia muito Benedito Nunes de leitura e admirava imensamente Benedito Nunes. Foi um grande pensador brasileiro lá do Pará. Então, aí aquilo me deixou, eu disse, olha, eu falei sobre a minha relação com a poesia e a filosofia, e como é que eu vejo as duas coisas. Mas eu admiro imensamente os escritos do Benedito. Benedito tinha era mais heideggeriano do que eu, na verdade, então ele ele aproximava filosofia e poesia muito mais, imensamente mais, o contrário de mim, né? Aí o Benedito disse, peço a palavra, pelo bem assim, peço a palavra. Eu disse, pois não, Benedito. Aí o Benedito disse assim, eu quero dizer que eu concordo inteiramente com tudo que Antônio Cícero disse. Não era verdade, mas ele estava sendo generoso, estava sendo, digamos assim, eu era um hóspede, né? E ele era um anfitrião, na verdade, essa que é a verdade. E eu fiquei encantado com aquilo. Depois disso, teve a coisa Noite de Autógrafos, e eu conheci você. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal, faço longas cartas pra ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu, onde foi exatamente que larguei naquele dia mesmo o leão que sempre cavalguei. Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só, no deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá não sei, caminho ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém, e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente que larguei, naquele dia mesmo, o leão que sempre cavalguei? Lá mesmo esqueci que o destino sempre me quis só, no deserto sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei
fiquei em mim. Só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do ocidente se assombrar, no dia em que foi mais feliz. Eu sou muito ligado aos gregos antigos, e Homero em particular. E existe um canto chamado que Homero fez, quer dizer, que se supõe que tenha sido Homero, que fez para o deus Hermes. O canto a Hermes. E esse Hermes, na verdade, em latim, em Roma, ficou sendo Mercúrio. E, na verdade, se assemelha muito ao deus africano, na verdade, o santo se diz no Brasil, mas era um deus africano, Exu. Era, na verdade, o que aconteceu o seguinte: durante muito tempo se achou que era pura coincidência que houvesse essas semelhanças entre a religião africana e a religião grega. Mas há pouco tempo se tem descoberto também justamente o oposto. Parece que foram os africanos, na verdade, a religião africana, que teve uma grande influência sobre a Grécia, passando através da Etiópia, da Abissínia, né, da época. Então, na verdade, Exu e Hermes são... E eu fiz o poema, essa letra que eu fiz quase copiando mesmo trechos do poema de Homero. Eu fiz sobre um garoto, que, na verdade, era como Homero falava do garoto, do Hermes quando garoto. E trouxe, digamos, a Grécia e a África para o Rio de Janeiro, para o Arpoador. Para o Rio de Janeiro. O conheci no Arpoador, garoto versátil, gostoso, ladrão, desencaminhador de sonhos, ninfas e rapsodos. Contou-me feitos e mentiras indeslindáveis por demais. Fui todo ouvidos, tatos, vistas e pedras sóis, desejos, mares, e nos chamamos de bacanas e prometemos-nos a vida. Comprei-lhe um picolé de manga e deu-me ele um beijo de língua. E mergulhei ali, a flor da onda, bêbado de amor.
e mergulhei ali. A flor da onda, bêbado de amor. O conheci no arpoador. A infância não foi uma manhã de sol. Demorou vários séculos e era pífia em geral a companhia. Foi melhor, em parte, a adolescência, pela delícia do pressentimento da felicidade na malícia, na molícia, na poesia, no orgasmo e pelos livros e amizades. Um dia apaixonado encarei a minha morte. E eis que ela não sustentou o olhar e se esvaiu. Desde então é a morte alheia que me abate. Tarde aprendi a gozar a juventude e já me ronda a suspeita de que jamais serei plenamente adulto. Antes de sê-lo, serei velho. Que ao menos os deuses façam felizes e maduros Marcelo e um ou dois dos meus futuros versos. Só falta te querer, te ganhar e te perder. Falta eu acordar, ser gente grande pra poder chorar. Me dá um beijo então, aperta minha mão. Tolice é viver a vida assim, sem aventura, deixa ser pelo coração. Se é loucura, então melhor não ter razão. Antônio Cícero, meu querido. Muito obrigado a todos. Um prazer imenso estar com o Cícero. Sem saudade, sem remorso só, sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar que um dia o céu reuniu-se à terra um instante por nós dois, pouco antes do acidente se assombrar. Pouco antes do acidente se assombrar, no dia em que fui mais feliz.